Olá pessoal, tudo bem? Sou Arthur Camargos, sou professor e orientador de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização e Idade Certa, em Ubá, que pertence à Superintendência Regional de Ensino de Ubá, Estado de Minas Gerais. No primeiro seminário de formação dos orientadores de estudos em BH, Belo Horizonte, na Magistra, a turma da professora, da formadora Andréa Botelho de Abreu, teceu alguns comentários, algumas considerações em uma atividade que propunha fazer uma análise dos resultados da ANA e as influências destes resultados no planejamento do professor e da equipe gestora das escolas. No dia nós fizemos um seminário para socializar essas considerações, porém nós não gravamos a minha fala e a fala do meu outro colega, Antônio Henrique, que abordou também as considerações da turma dele. E eu me propus a gravar um vídeo e postar no meu canal aqui do YouTube para que todo mundo tivesse acesso às nossas considerações, ok? Logo de início, eu quero esclarecer que nós vamos começar não pelas relações diretas entre os resultados da ANA e o planejamento do professor e da equipe gestora. Vou começar falando aqui sobre os desafios que nós encontramos diante da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, e o ciclo de alfabetização. Ok? O primeiro desafio trata-se da formação docente de forma integrada, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Essa é uma ação que envolve a formação inicial e continuada do professor. Então envolve não somente a escola, envolve as universidades, envolve todo o sistema de ensino. Não é uma ação isolada, é uma ação coletiva. Segundo desafio, uma ênfase na formação docente em habilidades avançadas de leitura. Como que o professor pode querer desenvolver inferência, pode querer desenvolver extrapolação, se ele mesmo não tem essas habilidades desenvolvidas em si? Então ele tem que desenvolver as habilidades avançadas de leitura para que ele possa ensinar melhor para o seu aluno. Terceiro desafio, um ensino contextualizado de matemática a partir do mundo atual e para o mundo atual. Não podemos esquecer da importância que tem a matemática, assim como outras disciplinas além da língua portuguesa, no processo de alfabetização e letramento dos nossos alunos. E devemos partir, obviamente, de um ensino contextualizado, principalmente também na matemática, para não ficar uma disciplina estanque, à parte da realidade. Quarto desafio, utilização de estratégias que gerem uma cultura pedagógica de trabalho coletivo e interdisciplinar. Precisamos mudar a realidade de nossas escolas. Nós precisamos que as escolas trabalhem de maneira interdisciplinar e coletiva. O trabalho interdisciplinar favorece um aprendizado global dos conteúdos como um todo. E o trabalho coletivo alivia a carga do professor. O trabalho coletivo é a alma de uma escola de sucesso, portanto. Quinto desafio, elaboração de intervenções pedagógicas pela instituição escolar a partir dos resultados da instituição, nas avaliações externas. Então, nós precisamos que as escolas se apropriem verdadeiramente dos resultados, não somente da ANA, mas de qualquer avaliação externa. E a partir deste resultado, que a escola seja capaz, então, de criar estratégias próprias, de criar intervenções, meios de ação, a partir daquilo que os alunos demonstram como dificuldade. E também saber até que ponto os alunos dominam determinados conteúdos e habilidades, para que esses conteúdos sejam reforçados e não se tornem conteúdos que vão gerar dificuldade no futuro. Então nós precisamos que as escolas se apropriem dos resultados das avaliações externas, porque só a escola tem melhores condições de analisar o seu próprio contexto, seus próprios fatores que influenciam a qualidade da educação. Agora vamos partir, então, para como que os resultados da ANA podem influenciar o planejamento da equipe gestora, entendidos aqui como direção e a coordenação pedagógica, supervisão, orientação. Primeiro, é preciso que a equipe gestora promova estudos periódicos para análise de resultados e elaboração de intervenções para sugerir ao professor, bem como construir propostas de intervenção em conjunto com os docentes, a fim de oferecer suporte a estes. Então é necessário que a escola faça um estudo periódico
constante, regular, não uma vez por ano somente, mas constantemente, nas reuniões de módulo 2, né, as reuniões pedagógicas, nas reuniões particulares, individuais, né, entre o supervisor, entre o professor, o diretor com os professores de cada ano ou do ciclo de alfabetização e, né, outras formas de organização dessas reuniões. É necessário, então, analisar, apropriar-se dos resultados das avaliações externas, porque eles são um bom indicador, não o único indicador, o melhor indicador, mas são bons indicadores, né, essas avaliações externas em relação ao que a escola pode melhorar e aquilo que ela já acertou e fez correto. Ok? E junto com o professor, formular hipóteses de trabalho, hipóteses de intervenção e também formular e apresentar ao professor sugestões de trabalho, para que o professor não se sinta sozinho e isolado na sala de aula no momento que recebeu o resultado da ANA e de outras avaliações externas. Análise dos resultados da ANA em articulação com os resultados das avaliações internas. Não podemos esquecer que as avaliações internas mostram muito mais detalhes em relação às avaliações externas. Porém, uma é incompleta em relação à outra. Nós precisamos juntar as duas, analisar o contexto da avaliação externa e o da interna, analisar os pontos em que elas indicam as semelhanças e o ponto, né, em que elas são diferentes, e analisar os resultados de forma a integrá-los, a ter mais de um instrumento avaliativo para apontar caminhos para o professor e para a equipe gestora. Socializar os resultados da ANA com a comunidade escolar a fim de estabelecer parcerias com familiares e responsáveis e até mesmo voluntários que não atuam diretamente na escola. É necessário socializar o resultado, pessoal, para que as pessoas da comunidade escolar se responsabilizem, né, com uma parcela do que elas podem fazer para ajudar as crianças, os professores, a equipe gestora. É função do gestor, do supervisor, chamar a comunidade para dentro da escola. E não apenas para ouvir reclamação, mas principalmente para pedir ajuda, para delegar funções, para identificar potenciais colaboradores, né, naquela comunidade que possam auxiliar no trabalho da escola. E orientar as famílias em relação ao que elas precisam fazer para ajudar os filhos em casa. Ok? Formação contínua e em serviço, como capacitação contínua para os professores e pelos professores. Em reuniões pedagógicas, nós sugerimos tudo com foco em estratégias de ensino e intervenção conforme as dificuldades identificadas nos resultados da ANA. Nós precisamos, então, que o professor seja formado continuamente e no seu espaço de trabalho. As reuniões pedagógicas que nós conhecemos como módulo 2, né, essa nomenclatura também parece que já caiu, não se usa mais no módulo 2, mas essas reuniões semanais, quinzenais, elas são um momento propício para reunir os professores, debater ideias, difundir valores e ideias ali em relação ao que pode ser feito a partir dos resultados da ANA e de outras avaliações externas. E um detalhe que nós queremos destacar aqui, que nossa turma considerou, foi o seguinte: essa formação contínua organizada da equipe gestora para os professores, convidando pessoas até de fora da escola, e entre os próprios professores também. Nós temos professores, a grande maioria, que consegue fazer um bom trabalho e tem facilidade em transmitir a metodologia utilizada para os colegas. Há professores também que fazem um bom trabalho, mas às vezes tem um pouco mais de dificuldade na socialização. Então ele pode solicitar apoio ao supervisor, que pode ajudar na difusão dessas práticas na escola. E aquele professor que tem mais facilidade de liderança, ele mesmo pode coordenar uma formação contínua dentro das reuniões pedagógicas na escola. Ok? Ampliação do repertório cultural e esportivo através de eventos e ações desenvolvidas na e pela escola. Então nós temos que oferecer para os alunos uma gama de conhecimentos muito além dos saberes científicos que nós vamos ensinar na sala de aula. O esporte, por exemplo, ensina muita disciplina, a atenção, a concentração e atividades culturais que possam enriquecer o repertório cultural dos nossos alunos, porque isso gera ideias, e ideias geram conhecimentos. Ok? Apropriação e utilização cotidiana dos resultados da ANA. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos reforçar. É necessário que
os resultados da ANA sejam utilizados no cotidiano da escola, até na hora do café, que eles sejam utilizados e apropriados por todos, que todos assumam a responsabilidade pelo compromisso na evolução dos resultados da escola, ok? Criação de mecanismos de gestão e acompanhamento das aprendizagens de forma a garantir a progressão dos objetivos de aprendizagem em cada ano e de ano para ano, a fim de corrigir distorções e propor intervenções just in time, ou seja, na hora exata, na hora certa, para garantir a transposição didática eficaz. O que significa isso, pessoal? Que na escola haja mecanismos de controle, de gestão, né, da progressão das aprendizagens, que o aluno que não aprendeu, seja ele garantido o direito de enfrentar novas situações de aprendizagem organizadas de modo diferenciado, de acordo com as necessidades dele, a realidade dele, os saberes prévios que ele apresenta, e que o aluno tem o direito de avançar progressivamente no conhecimento, no ritmo dele, com o estilo de aprendizagem dele, mas que ele não fique parado. Para a gente acabar com aquele problema, gente, de aplicar uma prova, verificar dificuldades na turma e não fazer nada para intervir. Aí o aluno passa para o ano seguinte com uma defasagem de conteúdos que vai só se acumulando e vira o que nós chamamos de bola de neve, né? Nunca mais o aluno consegue recuperar isso se não for feito um bom trabalho com ele. E essa recuperação aqui, né, essa intervenção just in time, na hora exata, né, essa expressão extraída aí da administração de empresas, ela tem esse aspecto técnico, mas ele é essencial, porque o professor tem que dominar a parte técnica também para garantir essa progressão das aprendizagens, o aprofundamento das aprendizagens do primeiro, segundo e terceiro ano, dentro do primeiro para o segundo, dentro do segundo, do segundo para o terceiro e dentro do terceiro também, para que o ciclo posterior prossiga com mais facilidade para o aluno em relação às aprendizagens. Ok? Planejamento da utilização dos recursos didático-pedagógicos da escola pelos professores em esquema de rodízio conforme os objetivos de aprendizagem explorados naquele momento. O que significa isso, pessoal? Significa que os recursos que a escola tem, não são poucos, devem ser oferecidos para os professores, disponibilizados. Os professores precisam saber quais são os recursos que tem na escola. Isso é papel da equipe gestora apresentar, fazer um levantamento nas reuniões pedagógicas, ensinar a usar se for o caso, apresentar, deixar disposto lá, deixar no local de fácil acesso, porém com segurança, né, para evitar furtos, perdas e roubos, e fazer um esquema de rodízio mesmo. Se os recursos forem mais escassos, fazer um esquema de rodízio. Os professores do primeiro ano, por exemplo, utilizarão o jogo X, que foi enviado pelo MEC em função do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Na terceira semana do mês de agosto, por exemplo. Na quarta semana, usam os professores do segundo ano. E lá no mês de março, abril, usam os professores, né, de terceiro ano. E por aí vai. Então, criar esse esquema de rodízio para facilitar o acesso do professor ao material. Ok? Reestruturar o projeto político-pedagógico em função dos resultados da ANA, a fim de mobilizar todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante. Os resultados da ANA indicam ações que a escola deverá tomar para garantir uma evolução constante dos alunos. Isso significa, então, que isso vira uma meta da escola, né? Uma meta coletiva. E como coletivo, faz parte da identidade daquela escola. Então é necessário que faça parte do projeto político-pedagógico, que deve ser constantemente atualizado também em função dos resultados das avaliações externas. Acompanhamento dos alunos do 4º e do 5º ano do ensino fundamental, porque os resultados deles devem ser considerados nos anos posteriores, o que evitará o esquecimento das dificuldades encontradas no terceiro ano através da ANA. O que é isso, gente? Um aluno do terceiro ano, ele faz a prova, faz a ANA. Porém, o resultado aparece somente quando ele já está no 4º ano. Então, o que acontece? Professores de 4º e 5º ano precisam conhecer esse aluno melhor através dos resultados da ANA ou de outras avaliações externas e propor intervenções de acordo com esses resultados. Porque senão o resultado fica oculto, fica mascarado. Apresenta-se a dificuldade,
mas nada é feito para ajudar. Como o aluno está no terceiro ano mais, corre-se o risco de falar, já não é o meu aluno mais no terceiro ano, agora está no quarto, é outro professor. Então que esse outro professor conheça esse aluno e saiba ajudá-lo, ok? Criar critérios de enturmação dos alunos que promovam a equidade e favoreçam o trabalho docente. Isso aqui, gente, é colocar em todas as turmas de segundo ano, por exemplo, a mesma proporção de A, B e C, que são os 3 níveis, né, que a gente classifica os alunos aqui de acordo com os conceitos de rendimento. Por quê? Isso favorece uma heterogeneidade dos ritmos e estilos de aprendizagem. E o professor, fazendo uma boa gestão da sua sala de aula, consegue explorar essa diversidade, essa heterogeneidade, a favor da aprendizagem coletiva. Por exemplo, com agrupamentos produtivos, o aluno A com o aluno B com o aluno C, às vezes o A com o B e com o C junto, para que eles troquem experiências entre si. Ok? Conhecer e fazer conhecer os direitos de aprendizagem por todos na escola. Então, divulgar os direitos de aprendizagem para que professores, supervisores, orientadores, comunidade escolar e todos os demais funcionários conheçam qual é a realidade da escola revelada na ANA. Ok? Qualquer dúvida, gente, lembrando, poste nos comentários do vídeo, que eu faço questão de responder. Os nossos colegas também que participaram da nossa formação em Belo Horizonte podem ajudar também nisso. Eu convido eles que estejam à disposição também para colaborar. Agora vamos partir para os resultados da ANA e sua influência no planejamento docente. Ok? O professor pode planejar estratégias de intervenção pedagógica que gerem grupos cooperativos, que nós conhecemos também como agrupamentos produtivos, e redes de aprendizagem entre alunos. Porque, gente, quando o professor faz essa gestão da sala de aula, né, de acordo com os níveis de desempenho de cada criança, as dificuldades de cada um, ele ganha tempo, porque ele pode criar agrupamentos com alunos do nível B e propor intervenções pontuais para o nível B. No nível C, e propor intervenções pontuais para o C. E a mesma coisa com o A. Ou ele pode usar o aluno A para ajudar os alunos de nível B e de nível C. Claro que o aluno do nível A não pode dar a resposta pronta. Nós temos que ajudá-lo a entender como que é ajudar um colega a encontrar uma resposta e não dar as pistas totais para ele, não é mesmo? O professor tem que participar de formações promovidas pela escola, pela rede de ensino e desenvolver a sua autoformação, procurar por conta própria conhecimento, a fim de reformular práticas, pesquisar e elaborar metodologias adequadas. Precisamos, obviamente, de um professor ativo, proativo, que vai atrás do conhecimento, que utiliza todo o conhecimento que a rede pode oferecer para ele, a rede de ensino, no caso, no nosso caso aqui, a rede estadual de ensino de Minas Gerais. Também em cursos que ele procura por conta própria, cursos livres, cursos de pós-graduação. E também, gente, aproveitar e explorar o conhecimento que a própria escola tem para oferecer. Ok? O professor deve também planejar coletivamente o trabalho didático e suas intervenções. Trabalho coletivo é sinônimo de um professor coerente com os aspectos democráticos da educação, coerente com a qualidade da educação e coerente até mesmo com o maior conforto de você encontrar no seu colega um apoio, no seu supervisor um apoio, certo? Então, o planejamento coletivo ele alivia a carga de trabalho do professor. Quando você tem dúvidas, o colega pode te ajudar. Quando o outro colega tem dúvidas, você também pode ajudar. De repente, vocês estão percebendo que na escola se forma um grupo tão coeso que se alguém tiver que se deslocar para uma outra escola, por qual motivo for, vocês vão sentir muita falta. Mas é possível também substituir isso, né, com um outro colega que for chegando, com novas experiências. E que o colega que saiu leve para outra escola as contribuições que aquela primeira escola ofereceu para ele também. Ok? A apropriação dos resultados para propor intervenções de forma autônoma e competente, com projetos e sequências didáticas, por exemplo. Professor, nada de ficar esperando tudo pronto na sua mão. Você conhece sua sala melhor do que ninguém, melhor do que o inspetor, do que o supervisor. Então, procure se apropriar dos resultados da ANA para propor por conta própria, de forma autônoma, as suas próprias intervenções pedagógicas, suas próprias sequências didáticas, seus próprios projetos didático-pedagógicos. Ok? Garantir a interdisciplinaridade. Isso aqui em qualquer nível da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, lá no nível de pós-graduação, né? E stricto sensu, que é um dos mais altos níveis que existem aqui no Brasil.
Então, gente, garantir essa interdisciplinaridade é importante para que o aluno não aprenda por compartimentos, para que ele aprenda por completo. Para que quando ele precisar usar um conhecimento da geografia, ele seja capaz de relacionar com a língua portuguesa, a matemática e a ciência para resolver uma questão na sua vida. Ok? Conhecer e dominar a matriz curricular e a matriz de referência da ANA, diferenciando-as entre si. O professor tem que conhecer a matriz curricular com a qual ele está trabalhando. Ele precisa saber o que a rede propõe como currículo para os alunos, mas também tem que saber a diferença da matriz de referência em relação à matriz curricular. Que a matriz curricular é todo o currículo que o aluno tem o direito de aprender. Já a matriz de referência é um recorte muito simples, muito simplório, superficial, da matriz curricular, que naquele ano vai ser utilizado como parâmetro para a elaboração de itens para avaliação externa. Então, professor, cuidado. Não ensine utilizando apenas a matriz de referência, que ela é superficial. Ela é uma parte pequena de todo o conhecimento que o aluno tem que ter. Nós devemos trabalhar, aqui eu coloco nós, porque eu também sou professor de anos iniciais de ensino fundamental. Nós precisamos trabalhar com a matriz curricular, que é o currículo completo do nosso aluno. Ok? Desenvolver o planejamento em função da matriz curricular e não se ater somente à matriz de referência da ANA. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Foco, gente, no avanço daquele aluno que está no nível 1 e 2 para que ele possa atingir o 3, o 4 e o 5, de acordo com cada habilidade ali que for avaliada, né? Então nós precisamos fortalecer também aquele aluno que já está nos níveis 4, 5, para que ele não caia, para que ele não regrida. Então ajudar o nível 1 e o nível 2 a subir, vai virar 3, 4 e 5, e ajudar os que estão no 4, 5 a não cair para os níveis anteriores. Ok? Realizar a sondagem sobre os alunos, seu perfil socioeconômico, seus estilos de aprendizagem, suas dificuldades e potencialidades, em função dos resultados da ANA, a fim de ressignificar as avaliações internas e as ações didáticas. Então, o professor tem que conhecer por completo o seu aluno, nesses aspectos que eu acabei de citar aqui. O professor, então, diante dessa sondagem, tem condições de oferecer ações de intervenção muito mais pontuais, muito mais personalizadas e adaptadas ao perfil e à necessidade de cada criança. Planejar momentos de utilização de tecnologias de informação e comunicação que favoreçam a ação do aluno sobre os conteúdos estudados. Aluno da geração Z é aluno tecnológico, é nativo digital, nasce no meio da tecnologia. Nós precisamos acompanhar essa evolução. Aqui eu abro espaço para dar o meu exemplo. Eu trabalho com alunos de uma escola aqui no município de Ubá, e para esses alunos eu criei um canal do YouTube, é o mesmo canal que eu estou usando para gravar este vídeo aqui, e também criei um site de educação à distância, onde eles possam atuar sobre a matéria que nós estamos estudando. Quem tiver curiosidade, ele se chama Escola em Casa EAD para Crianças, EAD de Educação à Distância. O endereço é escolaemcasablog.wordpress.com. Fique à vontade para acessar, para copiar os materiais que tem lá, desde que você está na fonte deles, ok? Fiquem à vontade para usar. Tem muito vídeo já que eu já gravei e coloquei lá, vídeos que eu selecionei no YouTube e postei também. Fiquem à vontade para usar. E o planejamento do ensino de forma a retomar os objetivos de todos os níveis cumulativamente, em função de cada ano do ciclo de alfabetização. O que significa isso? Ao longo do primeiro ano, planejar o ensino de forma a retomar, ao longo do primeiro ano, as habilidades e conteúdos do primeiro, o mesmo fazer no segundo e no terceiro. O professor do segundo ano retomar o que é do primeiro, porque nós corremos o risco de não retomar e cair no esquecimento, não consolidar aprendizagens. E no terceiro ano, retomar o do primeiro e do segundo e garantir também a consolidação das habilidades